Você sabia que toda a Bíblia conta uma única história? Se você pudesse resumir a Bíblia em 4 palavras, quais seriam? Eu sou Zaine e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a Bíblia inteira ela conta uma única história e ela pode ser resumida em 4 palavras, que é criação, queda, redenção e consumação. A primeira palavra é criação. Vemos em Gênesis que Deus ele cria todas as coisas pela palavra, ele diz haja luz e houve luz. Porém, no 6º dia, ele cria o homem, só que o homem, ele faz diferente. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí ele cria o homem para governar sobre todas as outras obras da criação. A partir do homem, ele cria também a mulher e ele manda que eles sejam férteis, que eles se multipliquem. Ele diz também que eles podem comer de todos os frutos das árvores, porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não podem comer, porque no dia que eles a comessem, eles certamente morreriam. E quando chega em Gênesis 3, nós vemos que a serpente, ela engana a mulher. Ela diz, primeiramente ela pergunta à mulher, né? É verdade que vocês não podem consumir de nenhum fruto das árvores? Então ela já chega ali colocando algo que não tem na palavra, algo que Deus não falou, colocando dúvida na cabeça da mulher. E daí a mulher ela responde, não é verdade, a gente pode comer das árvores, dos frutos das árvores, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que uma coisa que acontece é que a mulher ela diz o seguinte, a gente não pode comer nem tocar. Só que essa não foi a palavra do Senhor, o Senhor disse que eles não poderiam comer, mas a mulher ela não tinha aquele conhecimento verdadeiro da palavra, ela acrescentou algo à palavra de Deus. Ela disse, olha, a gente não pode comer nem tocar. E daí a serpente astuta, ela disse, mas isso não é verdade. O Senhor disse isso porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês terão um conhecimento, vocês serão como Ele. E daí a mulher viu que aquele fruto agradava aos olhos e ela se alimentou, ela e o homem. E a partir daí veio a segunda palavra, que é a queda. A queda é o momento que a mulher e o homem, eles se alimentam, eles desobedecem a palavra de Deus. E a partir dessa desobediência é que vem todos os problemas da terra. Antes disso, tudo era perfeito, agradável, toda a criação estava em harmonia, né? Porque Deus, ele criou tudo perfeito. Mas a partir dessa desobediência, a partir desse pecado é que vem todas as outras coisas, todas as consequências. É a partir daí que vem a morte, é a partir daí que vem as enfermidades, é a partir daí que vem as guerras e todas as outras coisas. Quando Adão ele decidiu desobedecer, a consequência dessa desobediência veio sobre todos os outros homens, porque ele era o nosso representante. Então, se ele estava nos representando ali, aquela consequência veio também sobre nós. Então, Adão, ele era a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Porém, todos aqueles que vieram depois de Adão, eles nascem conforme a semelhança de Adão. Eles já nascem debaixo do pecado. Tanto é que nós vemos isso lá em Romanos 5:17, que diz assim, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos os homens eles já nascem debaixo de pecado por causa de Adão, por causa da desobediência de Adão. Quando Adão e Eva, após o pecado, eles escutam ali os passos de Deus, porque Deus todas as tardes ele passeava pelo jardim, ele ia se encontrar com o homem. Mas quando eles escutam os passos, eles se escondem, porque a tendência do pecado é essa. Se cobriram, né, com folhas e se escondeu de Deus. Porém, de Deus não tem como a gente se esconder. Em Gênesis 3, também a gente vê que o Senhor, ele fala ali para o homem a maldição, né, a consequência daquele pecado, mas ao mesmo tempo ele também fala uma promessa, que ele diz aqui no versículo 15, ele fala isso para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, ele já estava falando de Jesus, ele já estava apontando para Jesus, porque é por meio de Jesus que vem a terceira palavra, que é a redenção. É por meio de Jesus que a gente que estava separado de Deus, agora podemos nos conectarmos com Deus novamente. Aquele fio que se rompeu, agora ele foi costurado novamente. Em Jesus nós temos a redenção.
Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa terceira palavra, que é a redenção. Redenção, ela reverte os efeitos da queda. Quais são os efeitos da queda? É a morte eterna, é a separação de Deus, a libertação de um escravo. Nós que éramos escravos do pecado, agora temos a liberdade. E assim, liberdade nós encontramos, nós obtemos por meio de Jesus Cristo. Quando a gente fala de remissão, a gente está falando de um perdão que era concedido aos escravos. E isso é muito louco, isso é muito interessante, meu Deus. Então, aqui em Colossenses 1:14 fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Nós temos o perdão do pecado em Cristo Jesus, em Cristo. Nós podemos ter acesso ao Pai novamente. Quando ele morreu naquela cruz, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo e a gente agora tem a reconexão, a gente pode ir até Deus, nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. Então Jesus, ele nos trouxe a redenção, ele nos trouxe essa liberdade, a libertação, que antes nós vivíamos presos, éramos escravos e agora nós somos livres, livres da maldição da lei. Porque a Bíblia fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus, ele foi pendurado no madeiro, ele morreu e ressuscitou por nós e nos deu esse acesso. Ele levou a nossa culpa, a culpa que nós tínhamos, o peso do pecado, ele sofreu ali naquela cruz para que a gente tivesse essa liberdade. Isso é lindo demais, isso é muito lindo. Nossa. Quando Adão e Eva pecou, eles se cobriram com folhas, e o Senhor, ele matou um animal e os cobriu com pele, porque o Senhor, ele não aceita o sacrifício humano, ele só aceita o sacrifício de Jesus. Porque nós, como seres humanos, queremos ser merecedores, mas nós não somos merecedores. Jesus, ele conquistou por nós. Não há nada que a gente possa fazer, que a gente possa conseguir conquistar a nossa salvação. Isso foi nos dado de graça por meio de Cristo Jesus. Quando o Senhor, ele fala para a serpente, né, que poria inimizade que entre ela e o descendente da mulher, Adão, ele crê, e a gente sabe que ele crê nessa promessa porque ele coloca o nome da esposa dele de Eva, que significa vida. Antes disso era mulher, que era descendente do homem, que ele chamava, e a partir disso aí ele chamou ela de vida, porque ela daria vida, e por meio dela veio aquele que é a vida. Ai, meu Deus, tô animada demais hoje, viu? Estamos agora vivendo o período da redenção. Nós que estamos em Cristo Jesus, estamos vivendo o período da redenção. Ainda vemos os efeitos da queda, porque ainda estamos no mundo. Porém, a consumação é algo futuro, e ela ocorrerá quando nosso corpo ele for transformado, quando a gente não viver mais nesse corpo corruptível. Vou começar do 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Estamos aguardando a remissão, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo. Isso ocorrerá no futuro, na consumação. A justificação, ela já ocorreu em Cristo, a santificação, ela está ocorrendo, e a consumação, ela irá ocorrer no futuro. As 4 palavras que a gente pode resumir toda a Bíblia são essas: criação, quando Deus cria todas as coisas perfeitas e cria o homem para dominar sobre todas elas. A segunda palavra, queda, que é quando o homem ele desobedece a Deus, e daí vem as consequências dessa desobediência. A terceira palavra, redenção, que veio por meio de Jesus, onde nós temos a salvação, nós temos acesso ao Pai novamente. E a consumação,
que é algo que vai ocorrer no futuro, que é quando o nosso corpo ele será transformado. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia inteira, não importa se é Velho Testamento, se é Novo Testamento, toda ela fala sobre Jesus, sobre aquele que é o nosso Salvador, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que nos dá vida e que nos trouxe de volta ao Pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. É por meio da palavra que nós somos alimentados e é por meio dela que Deus fala conosco. Então vamos procurar sempre Jesus e entender que em breve nosso corpo será transformado e nós o veremos assim como ele é. E esse foi o vídeo, nos vemos semana que vem. Bye bye.